Salve, salve família, aqui quem fala é WS do canal Cortes Podcast. Você já pensou em ganhar dinheiro pela internet, sem nem mesmo aparecer? Confira o primeiro link na descrição. Eu quero fazer uma pergunta para ti, mas ainda relacionada à relação do teu pai lá com o Bolsonaro e tudo mais. Você me fala que no começo foi uma questão de apoio, foi um convite formal. Não tinha-se noção, o teu pai não tinha noção, você provavelmente devia estar ali próximo, vendo isso tudo acontecer, não se tinha noção de quem era isso? De quem eram esses caras, o que eles eram, o que eles significavam, o que tinha por trás disso tudo? Cara, excelente pergunta, sempre recebo essa pergunta e faz todo sentido quem está de fora fazer essa pergunta agora, né? E acho importante até para entender a mentalidade de quem apoiou e saiu fora. Isso, não, porque perfeito. fica essa coisa de ocasião, aproveitei a oportunidade. Exatamente. E eu não acho que é sempre assim. É lógico. Não. E eu quero entender o que passou, como é que foi esse movimento, assim. Cara, então, o meu pai originalmente, e de novo, isso também foi mais um fator que foi ali, foi uma constante durante a minha participação por 2 anos e 2 meses no Pânico, né? Que você sabe bem como é que a banda toca ali, como é que é a dinâmica do programa anárquico, até, não deixa de ser um teatro, um show, o Emílio ali regendo o espetáculo, vai etiquetando, te rotulando e vai te colocando, vai te elencando como um personagem na dinâmica que ele vai dando a bola para você. E isso, de certa forma, vários rótulos são, a grande maioria, infundados. Então, sempre, por todo movimento que meu pai fazia, já na condição de presidente do PSDB no Rio, eu tinha aquela situação que eu vejo um pouco até de má fé, ou de preguiça, ou de vontade só de tentar estigmatizar o teu oponente político, de rolar culpa hereditária, de colocar tudo na minha conta, qualquer movimento que ele fizer. Isso. A vida como ela é, não dá para reclamar, mas isso foi uma constante lá durante a minha carreira no Pânico, né? Tá. Mas dando um passo atrás, voltando à tua pergunta, eu só mencionei isso para dizer o seguinte: o projeto original do meu pai era propriamente o João Dória, que estava surgindo como em 2018, que ele queria fazer aquele salto inédito, sem precedentes até onde me consta, de sair da prefeitura de São Paulo para a presidência direto. Não sei se você lembra, aquela capa da história, o Furacão Dória, que ele é o gestor, Cruzão da Saúde, que ele estava bombando naquele momento. A imitação do Dória é muito boa. Agradeço, Rafinha, você que é um grande comunicador, você que é arrojado, destemido, inovador, você que se reinventa, você que está sempre na crista da onda. Antenado nas novas tendências. Rafinha é coração, Rafinha é emoção. Ele vai te elogiando 1 hora antes de responder a pergunta. Muito adjetivo. Só adjetivo. Exatamente isso. Mas aí que tá. Como ele não se viabilizou internamente no PSDB, meu pai só era um empresário bem relacionado no Rio de Janeiro que queria, enfim, apoiar alguém, ajudar a promover a alternância de poder que se fazia necessário naquele momento. Porque, o PT já estava pacificado na cabeça, pelo visto, de 57 milhões, que acabou votando no Bolsonaro, de que tinha sido o desastre que foi. Bom, diante disso, o Gustavo Bebiano, meu saudoso tio, falecido no ano passado, né, teve um infarto fulminante, que ele ficou muito amargurado com a forma com que ele foi escorraçado do governo Bolsonaro, com requinte de crueldade, sem olhar para trás, virou um tio para mim. E ele trouxe o meu pai para tentar colaborar, especialmente naquela situação do processo que corria contra o Bolsonaro, que tinha a chance de deixá-lo inelegível para 18. O DACA te dou outra, tu não merece ser estuprada, lembra, para Maria do Rosário? Lembro. Aquilo ali estava correndo com uma celeridade filha da puta no STF. Mas eis que meu pai ofereceu ali uma sugestão de um corpo jurídico para tentar neutralizar essa situação. Beleza. Assim feito, cara, eu acho que olhando para trás, e já fiz um exame de consciência profundo sobre isso, já refleti longas horas sobre como é que tudo isso se deu e tentar separar o joio do trigo do que de fato foi essa experiência, o que ela representou. Eu acho que o fato que a gente nunca foi deslumbrado com a presença dele lá dentro, nem com o enxame de imprensa que acabou morando na frente da nossa casa, muito menos com... Tudo bem, era lógico que foi um privilégio, pelo menos na minha perspectiva, ter sido, anfitrião da campanha mais improvável da história republicana, ter, presenciado ali, irmão, dentro da sua sala, dentro do teu ambiente familiar, vários momentos de temperatura máxima, de alta tensão, e você vê como, de fato, uma campanha a nível presidencial se dá. Você há de lembrar que ele tinha 7 segundos no primeiro turno, teve o fator facada no dia 6 de setembro, ele saiu de 7 segundos para 24 horas na mídia, mas ainda assim
ele ganhou um contorno de mártir ali, ele foi se recuperando ali, convalescendo, eis que entra o segundo turno e do dia para a noite, 7 segundos para 35 minutos. Nesse momento que a gente abrigou lá em casa uma equipe de Campinas com de 40 a 60 funcionários de noite preparando todos os programas de televisão e ir para as redes do PSL. E é o fato que a gente nunca foi deslumbrado, a gente só ia onde a gente era chamado, mesmo estando na nossa própria casa. E você acompanhando tudo isso. Grandíssima parte. Eu chegava da faculdade de mochila para almoçar e estava o Paulo Guedes tomando um café no meu lado. Era coisa surreal em outro nível. E eu tento extrair o melhor dessa versão. Graças a Deus que houve um rompimento que no primeiro momento, foi brusco. Eu olhando de fora ainda meio moleque, ainda numa posição de tentar, decifrar o que pode ter acontecido para ter tido um afastamento tão definitivo e tão rápido pós-eleição. Você vê que isso revela muito mais de fato do presidente Bolsonaro e do entorno dele. Dê poder ao homem e verás quem és, né? Então, você via que, propriamente no dia da eleição, no semblante dele, não era um cara que estava ali, que tinha dimensão do que tinha acabado de acontecer. Parecia um sujeito que estava reprimindo uma sensação meio de caralho, fudeu, é agora, essa é a nossa vida, né? Eu não sei se já viu esse filme, eu sempre associo, né? O filme de 1972 do Robert Redford, do The Candidate. É um filme clássico onde ele é quase que um playboy ambientalista na Califórnia. Ele vem de uma família com uma linhagem política, só que ele é um cara mais romântico, sonhador, meio acadêmico, só que é um cara, boa pinta, tem uma lábia boa, e ele vai contra um politicão cacique clássico da Califórnia, numa tentativa assim, bem improvável de tentar destronar o cara para o Senado da Califórnia. Aí, baita filme, vai se desenrolando, ele ganha no final com tons épicos, ele vai melhorando ali a retórica dele, ele vai convencendo as pessoas com essa postura meio de outsider, e no final, a última cena do filme, ele olha em volta para o assessor dele, que ele tranca a porta com um enxame de gente fora do quarto, e ele fala assim: "And now, what do we do? Where are we going?" Eu vi o Robert Redford no Bolsonaro, do cara que não tinha realmente dimensão, compreensão do que estava prestes a acontecer. Então, você viu, o Bebiano tinha uma presença ali com o braço direito dele, o whisper dele, né? O cara que ficava, ouvindo ele, sabendo filtrar, tentando blindar ele de muita coisa, né? O cara que sussurrava ali: "Calma, capitão, faz isso, faz aquilo." O braço direito. Não só braço direito, era tudo ali para ele. Tudo. Né? O que o Bebiano poupou o Bolsonaro de saber da parte burocrática, logística da campanha a nível nacional, aquele remendo que foi feito em todos os estados da federação, ter que bater a cláusula para ter mulher e tal, foi realmente uma baita experiência nesse sentido, para ver como a banda toca de fato, a vida como ela é. E eu pude ter essa experiência. Agora, nesse momento, a nossa relação sempre foi meio transacional, no sentido de que tinha um começo, meio e fim, tinha uma data de expiração. Nunca houve uma expectativa do nosso lado de ter nenhuma contrapartida para além do que aconteceu. Ao contrário de que todo mundo segue falando, não, todo mundo não, mito, a claque bolsonarista que segue me infernizando nas redes, mas também, pode vir quente, que eu estou fervendo, eu estou anestesiado. O grau de hate que eu recebi sistemático nesses tempos que eu me posicionei no Pânico, eu também já sei, lidar com isso muito bem. Estou vacinado contra isso. Mas a questão é a seguinte: o Bolsonaro, nesse momento... O papo é de que queria o carguinho, se revoltou, teria virado as costas. Nunca teve nenhuma expectativa nesse sentido. O Bebiano não deixa a gente mentir, mas obviamente ele não está aqui para atestar isso, mas é por óbvio. Eu lembro até de um caso específico que mostra exatamente o desprendimento e o fato que o quão isso não estava na nossa agenda, o quão isso é só uma ficção para tentar taxar a gente de algo que simplesmente não procede. Fala é o quê? A ficção dessa narrativa que tentam erguer, de que não, só porque vocês não foram chamados para o governo, vocês se rebelaram contra ele. Perfeito. Eu acho que, primeiro de tudo, tinham 3 nomes que eram mencionados no Jornal Nacional de uma eleição presidencial. Para pensar. Boa noite. O candidato Fernando Haddad fez XYZ. O candidato Jair Bolsonaro, ainda se recuperando da facada, foi à casa do empresário Paulo Marinho para gravar os programas de televisão. Então você pode imaginar que o Bebiano, que era aquela fortaleza, blindando o Bolsonaro dos vagalumes do poder, que na medida que viam as luzes do Bolsonaro cada vez mais brilhante, a possibilidade de vitória se aproximando e se concretizando, você imagina que eles queriam tirar uma casquinha, oferecer uma benesse, e o Bebiano tinha um faro aguçado para pilantra oportunista e blindou o Bolsonaro de muita gente que queria, de fato, acontecer isso.
para pilantra e oportunista, mas um Faro que errou essencialmente, né? Mal sabia que o que estava diante dele era eu vou defender você aqui desses aproveitadores. Não, mas eu até acho o seguinte, lógico que, enfim, como acabou acontecendo, você pode imaginar que o empresariado paulistano, que via essa dupla Bebiano e Paulo Marinho tendo o protagonismo que teve, acabou se rebelando, plantando notinha de chapa marrom para tentar, sabe, dinamitar e descredibilizar o meu pai. Assim foi feito e até bom olhando para trás que isso aconteceu. Tem aquela expressão, a blessing in disguise, né? Uma bênção disfarçada, que, acabou que o tempo provou que isso foi a melhor coisa que nos aconteceu, ao ponto de nem ter sido convidado para a posse. Graças a Deus, a gente não foi para a posse também, não vai para o velório, pode ter certeza. Então, diante disso, eu acho que, para mim, naquele momento, foi uma tremenda experiência eu ver como é que funcionou tudo aquilo. Eu vi cada coisa que você nem imagina, eu vi como você se pauta com a flutuação, tipo, a diferença, assim, de uma campanha dessa importância. Como a narrativa, a política é que nem as nuvens. Você olha, está de um jeito, você olha do outro, já está de outro. Então, quão frenéticos são as oscilações de opinião pública durante uma eleição, aí você vai calibrando a mensagem. Então, para mim, foi uma escola nesse sentido. E, como o Bolsonaro também se revelou logo no início, não sei se você lembra, mas a questão do episódio das rachadinhas, do Queiroz, foi desvelado ali em dezembro, pós-eleição. Imagina se tivesse vindo antes do segundo turno. O episódio da rachadinha já ofereceu... Já foi uma ruptura com o teu pai, com a turma toda ali? Isso ali já foi uma primeira decepção, assim? Não, isso aí foi um primeiro sinal vermelho, e mesmo acho que a gente já não está tendo mais nenhum vínculo. A primeira reunião de composição ministerial, no dia 30 de outubro de 2018, 2 dias depois da eleição, foi na minha casa. Eu estava lá na sala e vi, voltando até um episódio aqui, era Paulo Guedes, Onix, Coronel Braga, que era o chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro, meu pai na ponta, Bebiano e Bolsonaro com o enfermeiro dele lá, e Paulo Guedes, né? Acho que eu mencionei. E em determinado momento, o Paulo Guedes, eu lembro dessa cena claramente, até para mostrar o quão desprendido meu pai estava nessa história de ministério. O Bolsonaro se elegeu prometendo 15 ministérios, máquina enxuta, organograma diferente, 130 ministérios, você lembra disso? Então, ele estava querendo trazer para ele, dominar ali indústria e comércio, previdência e trabalho, fazenda e planejamento, né? E ele queria também Minas e Energia. Aí eu lembro que meu pai levantou dele, presidente, Minas e Energia? Com todo respeito, eu sei que pato novo não nada fundo. Quem sou eu para opinar aqui? Mas, sobre Minas e Energia é difícil, né, ministro? Lida com os nossos recursos energéticos, nossa soberania nacional. Então, só fica aqui minha sugestão. Aí o Bolsonaro falou, tudo tá certo, aí o PM perdeu o PG, esquece aí, tá ok? E aí, você vê, não houve esse ministério também nas mãos do Paulo Guedes por causa disso. Olhando para frente, voltando à questão que você tinha colocado, por que o rompimento se deu? É lógico que o empresariado paulista que queria, talvez, começou a plantar esse tipo de situação, e agora a gente está pagando a nossa penitência por causa desse vínculo. O Bolsonaro e o Flávio recorreram ao meu pai em determinado momento para também criar um corpo jurídico para ajudar o Flávio. Meu pai até fez uma denúncia alguns anos depois que o Bebiano morreu, depois da denúncia do Moro, da interferência na Polícia Federal. O meu pai concluiu que ali era o momento exato de revelar que o Flávio Bolsonaro tinha sido vazado para ele entre o primeiro e o segundo turno por um delegado da Polícia Federal, que essa Operação Furna da Onça, que revelaria toda a safadeza maracutaia do Queiroz, seria divulgada, mas eles estavam retendo essa divulgação para não respingar no pai dele durante o período eleitoral. Isso aí, meu pai foi depor no Ministério Público Federal, no Ministério Público do Rio, para mostrar todas as provas que isso de fato aconteceu. Mas está tudo dominado, né, Rafinha? Os caras conseguiram se blindar de uma forma e mostra só o seguinte, o Flávio, as pessoas dizem, não, teu pai está fazendo isso, o que é um carguinho do Flávio? Esquece, não tem a menor chance. Ontem saiu uma notícia do Flávio ter obtido uma decisão no TJ do Rio, neutralizando a questão das rachadinhas, zerou tudo. São as mesmas pessoas que diziam que, só porque o STF julgou o Moro parcial e suspeito, agora o Lula, todas as provas que foram colecionadas contra o Lula, todas aquelas instâncias estão zeradas também. Então, 2 pesos, 2 medidas, mais uma vez, você vê o comportamento das duas tribos, né, sendo idênticos, basicamente. Então, o Flávio pode dormir tranquilo, sono sereno, que isso não vai acontecer. Papai já conseguiu para você a blindagem política, o seu foro privilegiado está lá, dormindo tranquilinho na gaveta do Gilmar Mendes. Então, irmão, tá tudo dominado e
fica escancarado só como o Bolsonaro está basicamente no poder hoje para garantir duas coisas. A perpetuação dele no poder, por óbvio, para seguir na mamata, mansão para os filhos, cartão corporativo com gasto recorde. Verba de moradia. Além disso, principalmente, a blindagem política e jurídica da família que está toda cagada, né? É assim que eu vejo. Grande análise, hein, Matheus? Para você que não entendeu, eu peço que você volte a fita e assista novamente em velocidade menos acelerada. Eu tô meio acelerado hoje. Relaxa, tá tudo certo.